Fala, galera do Matematicamente, beleza? Aqueles que irão gabaritar a matemática no Enem. Senhores, questão 151. Uma questão, pessoal, que exige de nós aí uma análise gráfica. E também entender os conceitos de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então vem comigo, vamos analisar esse gráfico e responder essa questão. Vamos lá! Questão 151. De acordo com a lei universal de gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F igual a k vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M e R, cujas coordenadas são, respectivamente, m, a massa do satélite, e o r é o raio da sua órbita em torno da Terra. Então nós temos aí o nosso plano cartesiano representando a massa e o raio. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Senhores, vamos retirar aqui dados importantes do gráfico. Inicialmente, nós temos aqui que F é a força gravitacional, né? A intensidade da força gravitacional, e que ela é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, e expressa aí por essa equação. Outro detalhe, agora para aqui o gráfico. A coordenada m representa a massa do satélite e r o raio da órbita em torno da Terra. Senhores, olha que interessante para analisar esse gráfico. Para encontrar a intensidade da força gravitacional, ele fala que a massa é diretamente proporcional. É diretamente proporcional à massa do satélite. O que eu consigo entender com isso? Olhando aqui o nosso gráfico. Que quanto maior for a massa, maior será a minha intensidade da força gravitacional. E aqui a massa está representando aqui, ó, como se fosse o eixo X, tá? Aqui na horizontal. Já na vertical é o raio. O que eu consigo entender? Quanto menor for o raio, maior vai ser também a intensidade da força gravitacional. Ou seja, quanto menor o raio ali, quanto mais próximo estiver do centro da Terra, maior será a sua força. Como é que eu sei disso? Olha só, a massa é diretamente proporcional à força gravitacional. Quanto maior a massa, maior a força. E que ela é inversamente proporcional ao raio, ou seja, quanto menor o raio, maior a força. Com isso, vamos concluir algumas coisas aqui. Primeiro, com relação à massa. Nesse ponto aqui, eu tenho a massa de A, que é igual à massa de C. E aqui, nesse ponto aqui, ó, eu tenho a massa de B. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a massa de A é igual à massa de B, que são menores que a massa de B. Corrigindo, a massa de A é igual à massa de C, que são menores que a massa de B. Agora o raio. Eu tenho aqui, ó, o raio agora. Onde eu tenho aqui o raio de A igual ao raio de
B. E aqui em cima, eu tenho o raio de C. Então, eu chego à conclusão que o raio de A é igual ao raio de B, que são menores que o raio de C. Agora eu chego aqui a algumas conclusões. Eu falei que quanto maior for a massa, maior a força gravitacional. E que quanto menor for o raio, maior também será a força gravitacional. Então chega à seguinte conclusão, que por esses dados eu posso afirmar que a intensidade da força gravitacional de B ela é a maior que A e de que C. Professor, mas eu não preciso analisar o raio? Sim, vamos analisar o raio. O raio de B ele é menor que o raio de C, então a força é maior. E o raio de B é igual ao raio de A. Só que, se os raios são iguais e a massa de B é maior, eu posso afirmar que a força gravitacional de B é maior. Agora vamos analisar A e C. A força gravitacional de A e de C, dependendo da massa, elas são iguais. Então, beleza, a força poderia ser igual aí pela massa. Agora, analisando o raio, eu chego à conclusão que o raio de A é menor que o raio de C. Então, eu tenho aqui, ó, raio de A é menor que o raio de C. Então, o que nós vimos? Como é inversamente proporcional, quanto menor o raio, maior a força. Então, eu sei que a força de A será próxima. A força gravitacional de B é maior que a força gravitacional de A, que, por sua vez, é maior que a força gravitacional de C. Analisando ali as alternativas, nós não temos nenhuma igual. Então, basta eu inverter aqui a minha inequação, colocando que a força gravitacional de C é menor que a força gravitacional de A, que é menor que a força gravitacional de B. Com isso, eu tenho alternativa correta, alternativa de letra E. Senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!